Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Se não lhe vir nas mãos a marca dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos, e não lhe introduzir a mão no lado, não acreditarei absolutamente. Esta dúvida assinala a fugaz passagem do apóstolo Tomé pelos evangelhos. Exigiu prova empírico-analítica, meter o dedo no lugar transpassado pelos cravos e enfiar toda a mão no lugar por onde a lança entrou. Quer fazer como o cego, que às vezes é menos enganado do que aqueles que enxergam. A exigência de Tomé transformou-o num dos homens mais famosos de todos os tempos. Quando Jesus voltou ao cenáculo, procurou Tomé com o olhar. Viera por causa dele somente, porque lhe dedicava um amor maior que todas as negações. Chama-o pelo nome e, aproximando-se dele, diz: Chega aqui teu dedo e vê minhas mãos. Vem com tua mão e mete-a em meu lado. E não sejas incrédulo, mas tenha fé. Tomé não obedece, não ousa tocar com o dedo a chaga e com a mão a ferida. Estupefato, prostra-se aos pés de Jesus e brada: Meu Senhor e meu Deus! Por estas palavras, semelhantes a uma simples saudação, confessa Tomé a sua derrota. Derrota essa mais bela que qualquer vitória. Quase 2 milênios se passaram desde essa cena. Agora, em plena era atômica, no início da era de Aquário, surge Tomé como um fogo a iluminar a treva de nosso coração e a demolir a montanha de nossa incredulidade. Em 1945, alguns lavradores escavaram num velho cemitério de Nag Hammadi, no Egito, alguns potes de barro com manuscritos em caracteres cóptas. Parte desses papiros, encadernados em couro, foi usada pelos colonos para acender fogo. Parte foi vendida e veio parar no Museu Cópita do Cairo, onde esses manuscritos foram guardados durante 11 anos sem que ninguém lhes desse maior importância. Mais tarde, alguns peritos examinaram cientificamente esses documentos e verificaram que, além de outros manuscritos, esses papiros continham o Evangelho do apóstolo Tomé, isto é, cópias do original que remontam ao século II da era cristã. Não se trata, como nos outros evangelhos, de uma narrativa da vida histórica de Jesus, mas sim de pouco mais de uma centena de sentenças ou aforismos de Jesus, o vivo. Logo de início aparecem as seguintes palavras. Estas são as palavras secretas de Jesus, o vivo, que foram escritas por Dídimos Tomás. A palavra aramaica Tomás quer dizer gêmeo, em grego Dídimos. As palavras secretas são ensinamentos esotéricos de Jesus proferidos não para as massas populares, mas para uma elite escolhida de discípulos do Divino Mestre capazes de compreenderem o sentido místico de certas verdades profundas. Também pelos outros evangelhos consta que Jesus disse a seus discípulos: A vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus, enquanto ao povo só lhe falo em parábolas. Tomé se limita a mencionar certas palavras de Jesus sobre os mistérios do reino, que desafiam mais a intuição espiritual do que a análise intelectual do leitor.
Alguns desses aforismos são altamente paradoxais, lembrando por vezes a linguagem de Lao Tse no seu Tao Te Ching, justificando a conhecida frase de Tertuliano, credo quia absurdum. Tomé parece interessar-se mais pela enigmática verticalidade do Cristo cósmico do que pela popular horizontalidade do Jesus humano. Tomé é quase totalmente ignorado pelos 4 evangelhos conhecidos. O cristianismo o conhece quase somente pela incredulidade com que ele enfrentou os outros discípulos quando lhe falavam de Jesus redivivo, exigindo e obtendo uma prova empírica da ressurreição física do Mestre. O proverbial ver para crer é sinônimo de Tomé. Segundo a antiga tradição cristã, Tomé demandou o Oriente após a ascensão de Jesus. Em 1969, eu fui visitar a Catedral de São Tomé em Madras, no sul da Índia, igreja fundada pelos portugueses que no século XIV foram à Índia com Vasco da Gama. Nessa igreja encontra-se o túmulo de Tomé. A presente tradução em vernáculo baseia-se na versão francesa de Philippe de Souares, feita diretamente dos manuscritos em língua cópita encontrados no Egito. Esses documentos levam o título em grego Euangélico Κατά Thomas, Evangelho segundo Thomas. Aliás, já existia uma antiga tradução grega deste evangelho, mas o estudioso francês preferiu fazer nova tradução diretamente dos manuscritos cópitas. O original de Tomé foi, provavelmente, escrito em aramaico. Os comentários aos 114 aforismos são exclusivamente nossos, que, em face do caráter misterioso do texto, comportam explicações várias. A recente descoberta do Evangelho de Tomé, precisamente em nosso tempo, foi um acontecimento singularmente providencial e sumamente oportuno. Nunca esteve a humanidade ocidental tão ansiosa de autorredenção como em nossos dias, e este Evangelho proclama a imperiosa necessidade de autoconhecimento, que é o fundamento da autorrealização ou autorredenção. Os teólogos antigos falam em salvação no sentido de uma alorredenção, de uma salvação de fora do homem, mas essas teologias estão em declínio, ao passo que a autorredenção do Evangelho está numa gloriosa ascensão. Também os 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, proclamam a verdade central da autorredenção pela consciência e pela vivência do Cristo interno, a redenção pela mística e pela ética. Mas, em face do estado primitivo da humanidade, as teologias deram excessiva importância a diversos tipos de alorredenção. Primeiro pela redenção por meio de objetos e fórmulas sacras, e também redenção pelo sangue de um homem inocente. Essa ideologia pagã judaica de alorredenção por fatores alheios e externos está sendo superada. Na alvorada do 3º milênio, a elite espiritual da cristandade está despertando para a verdade central da mensagem do Cristo, que é a redenção do homem pelo Deus imanente, pelo Cristo interno, pelo divino da sua alma divina. No Evangelho do Cristo só consta a redenção ou a realização do homem pela mística do primeiro e maior de todos os mandamentos, revelada pela ética do 2º mandamento. E nesses 2 mandamentos se baseiam toda a lei e os profetas, a 5ª essência do cristianismo. A redenção, segundo o Evangelho, está na consciência da paternidade única de Deus, manifestada na vivência da fraternidade universal dos homens. A elite espiritual da cristandade do nosso tempo está redescobrindo esse tesouro oculto da mensagem do Cristo. O cristianismo está proclamando a sua autonomia crística sobre a heteronomia de contágios alheios,
que retardaram a sua evolução bimilenar. Dídimos Thomas não se cansa de frisar essa autorredenção do homem pelo despertamento do Deus imanente. As crenças teológicas dos homens estão cedendo lugar à experiência crística de Deus. Tomé, outrora o descrente no meio de crentes, revela-se hoje o pioneiro dos experientes para os inexperientes desejosos de experiência própria sobre o mistério de Deus no homem. No Evangelho de Tomé não aparece o menor indício de uma hierarquia eclesiástica nem hegemonia clerical. O cristianismo primevo era uma fraternidade espiritual, uma espécie de democracia crística e não uma monocracia hierárquica. Nada consta de uma primazia de Pedro. Pelo contrário, Simão Pedro aparece numa luz assaz desfavorável, sobretudo no último aforismo 114, onde ele revela estranho pensar antifeminista. No Evangelho de Tomé não há referência à transubstanciação, nem ao poder de perdoar pecados conferido por Jesus aos seus discípulos. Tudo visa unicamente o despertamento do poder espiritual no homem. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.